Fala, impressionadores! Sejam muito bem-vindos a mais uma aula do canal da Hashtag Programação. Eu sou o Diego e na aula de hoje a gente vai falar sobre posicionamento no CSS, os 5 posicionamentos que a gente tem, como eles funcionam e como você pode usar. A gente vai ver isso muito rápido. Só que antes da gente começar, alguns pedidos e avisos, mas prometo que é muito rápido. Primeiro pedido, like no vídeo, se inscreve no canal e clica no sininho porque ajuda bastante a gente, não te custa nada. Segundo, deixa aqui nos comentários um tema de próximo vídeo que a gente pode gravar sobre desenvolvimento web full stack, qualquer coisa. Agora sobre os avisos, tem 3. Primeiro link da descrição fala sobre a nossa formação completa Full Stack Impressionador. Quer saber mais? Clica no primeiro link. Segundo link, um mini curso gratuito sobre desenvolvimento web Full Stack. Como a gente está falando de CSS, provavelmente vai ter alguma coisa a ver com isso. Entra lá, mini curso gratuito. E o terceiro link vão ser os arquivos que a gente está usando aqui para você poder baixar gratuitamente e praticar aí da sua casa. Dito isso, agora sim, bora começar o conteúdo da aula de hoje. Beleza, como eu já falei, esses arquivos você consegue baixar, mas aqui eu tenho um index.html e um style.css, 2 arquivos bem padrões. Como é que eu criei esse daqui? Exclamação tab, tenho o meu modelo HTML padrão, mudei aqui para posicionamento, e aqui a gente vai linkar, né? Link style.css, então estou dizendo que todo CSS que tiver aqui vai ser trazido para cá. Beleza. Botão direito, Open with Live Server, para a gente ter aqui e conseguir testar tudo que a gente tem lá na nossa página. Então, ó, olha ali o título dela, já tá posicionamento, e vamos criar algumas coisas para a gente mexer nesse posicionamento. Beleza, e ver quais são esses 5 que a gente tem. Vou criar aqui uma div, class, e vai ser caixa, que vai ser a nossa caixa aqui que a gente vai estilizar. Vamos pegar aqui, ó, ponto caixa, que eu estou selecionando uma classe, width, que é a largura, 100 pixels, height, 100 pixels, e aqui a gente pode colocar também um background color black, que aí vai dar para ver claramente onde é que está essa caixa. Venho para cá, ó, tá ali minha caixinha direitinho. O primeiro tipo de posicionamento é o que a gente chama de position static. Se eu não falar nada, é esse posicionamento que todos os meus elementos têm. Eles têm um posicionamento estático. É o padrão, eles estão ali dentro do flow que a gente fala. Então se eu pegar aqui, ó, e adicionar Shift Alt, seta para baixo, adicionar uma segunda caixa, o que vai acontecer? Ela vai entrar no flow, vai entrar na sequência dessa caixa e ali, ó, ela vai entrar embaixo. Então essa minha caixa, mesmo com esse width e height ali de 100, ela está ocupando a linha toda, joga o próximo ali para baixo, está colocando um abaixo do outro ali. Beleza, Ctrl, ponto e vírgula, a gente pode colocar dessa forma. Deixar aqui comentado. Show! Deixa eu colocar aqui nunca traduzir do inglês. Beleza. Qual que seria o segundo tipo de posicionamento? Que já não é padrão, aqui a gente começa a manipular o elemento. Relative. O que o posicionamento relativo faz? Se eu voltar para cá, ó, nada. Só que o que significa esse relative? Ele vai se posicionar de uma forma relativa a ele mesmo. Então ele parte de onde ele está e a gente consegue mexer ele para a direita, para a esquerda, para cima ou para baixo. E como é que a gente faz isso? A gente vem para cá e a gente vai mexer nas direções, né? A gente tem o top, aqui a gente pode colocar 0, o left, 0, o right, a gente pode colocar o 0 e o bottom, que são todas as direções aqui que a gente vai ter. Só que dessa forma, ó, ele não está fazendo absolutamente nada. O que a gente pode fazer aqui? Eu quero esse left aqui, por exemplo, eu vou colocar, ó, 10 px. Vou colocar, sei lá, 50 px, que aí vai dar pra gente ver melhor. Ctrl S, venho para cá. Olha o que aconteceu. Ele se empurrou da esquerda, ó, daqui 50 pixels. Então, ó, se eu botar o botão direito e inspecionar, vai abrir aqui as minhas ferramentas de programador e dá uma olhada. Eu tenho a minha caixa aqui e eu tenho, ó, o meu body, que tá ali, ó, indo ali de ponta a ponta. Só que repara, tem esse espacinho daqui. O que é esse espacinho dali? Esse espacinho nada mais é do que quanto eu joguei aquele meu elemento pro lado. E agora vamos fazer o seguinte. Vou deixar aqui, ó, aquela minha segunda caixa. Que ela tava aqui, ó, Ctrl, ponto e vírgula. Só que eu vou adicionar, ó, caixa vermelha. Botei traço vermelha, que é uma nomenclatura que a gente usa, que é a metodologia BEM, de nomenclatura de classes. Se você quiser saber mais sobre isso, ó, clica aqui no videozinho do card que eu explico tudo sobre ela. Vou chegar aqui, ó, ponto caixa vermelha, background color, red. Beleza, tudo igual, só o background color que vai ser red. E aqui eu vou deixar tudo isso daqui, ó, vou deixar ela com position static. Position static. Beleza, que aí nada disso daqui vai fazer efeito para ela. Tá aí, ó, bonitinho. Então o que eu fiz? Ela tava ali no flow, eu joguei ali um pouquinho pro canto. Qual? Essa daqui. O que eu posso fazer também, ó? Empurrar ela daqui de cima, ó, 25 pixels. O
que eu estou fazendo? Eu não estou mexendo nos outros elementos da minha página. Então não é porque eu estou empurrando ela que eu estou mexendo no resto também. Então o que a gente começa a ter agora? Elementos sobrepostos. E aí dá para a gente começar a fazer várias coisas bem maneiras na nossa página. E a gente começa a ter quem está na frente e quem está atrás. Que aqui a gente tem o eixo horizontal, é o que a gente chama de eixo X. O eixo vertical é o eixo Y. E o da profundidade, o que está saindo da tela e o que está vindo da tela, é o eixo Z. Que aqui está me dizendo quem que vai ficar mais para frente. Então quem que está para trás é o vermelho. Quem que está para frente é o preto. Por quê? O índice Z desse preto aqui está maior. Por quê? Se eu não falei nada de Z-index, que é esse índice Z. Porque esse daqui tem um posicionamento relativo ali, então naturalmente ele já passa por cima. Mas a gente consegue mexer nisso ó, com esse tal de Z-index aqui. Se eu chegar com o meu Z-index, eu consigo Z-index, vou colocar aqui ó, 10. E aqui, beleza. Como ele não tem nenhum posicionamento, o Z-index não vai funcionar, ó. A gente consegue ver isso aqui, ó. Venho para cá, vou jogar aqui um pouquinho para cima. Tá lá, ó, ele fica aqui, existe, mas ó, para posicionar, eu tenho que mexer ali no posicionamento dele. Então, ó, posso colocar aqui um relative. Mas aí ele vai fazer a mesma coisa que o outro. E aí deixa eu zerar tudo isso daqui nesse daqui, então. 0, 0. Beleza, olha lá. Agora, como eu coloquei um Z-index maior, ele passa na frente do outro. E se eu tivesse um Z-index aqui, coloco 15, por exemplo, passou ali na frente, então eu consigo colocar elementos um em cima do outro, do lado do outro. Beleza. Então a gente já viu o posicionamento estático, que é o padrão. A gente já viu o relativo, que ele se posiciona relativamente a ele mesmo. E a gente vai ter outros posicionamentos também. Beleza, static, vamos deixar ele aqui, Ctrl ponto e vírgula, e esse aqui também foi só pra gente ver ali. Tá, vou zerar isso aqui, vou zerar esse aqui e vou deixar esse aqui com o próximo posicionamento que a gente vai ter. A gente viu o static, a gente viu o relative e agora a gente vai ver o absolute, que é o posicionamento absoluto ali que a gente vai ter. Então eu vou colocar aqui, ó, absolute, beleza, Ctrl S. O que ele fez? Automaticamente, quando você usa o posicionamento absoluto, ele sai do flow. Então ele não existe mais ali naquela ordem dos elementos que a gente tem. Então você está vendo que agora sim, ó, quando eu estava mexendo aqui no relativo, ó, relativo, ele continua no flow. Tanto que aí tem o preto e depois tem o vermelho. Quando eu coloco absoluto, ó, absolute, né? E aqui ele faz o quê? Ele sai do flow e vai se posicionar de uma forma absoluta. Em relação a quem? Em relação ao primeiro ancestral que tenha algum tipo de posicionamento. Ué, mas não é todo mundo que tem posicionamento? Não, o estático não conta. Então, por exemplo, ele vai se posicionar relativamente em relação ao primeiro ancestral, absolutamente em relação ao primeiro ancestral que tenha um posicionamento. E aí pode ser o relative, que geralmente é o caso. Então aqui a gente poderia fazer o seguinte, ó. Uma div maior, que engloba quem? Esses dois aqui, ó, alt setinha para cima. O que ele vai fazer aqui? Eu poderia colocar nessa div, ó, class relative. E quem tem essa classe relative, ponto relative, position relative. O que está acontecendo agora? Olha onde é que ele está posicionado. Ele não está lá na pontinha. Por quê? Ele está se posicionando de forma absoluta em relação ao primeiro ancestral que tem um posicionamento. Antes, nenhum deles tinha posicionamento. Então ele vai o quê? Ele vai lá para o nosso HTML, lá para o nosso body, que ele sobe tudo. Então quando a gente tira isso daqui, ó, se eu não tivesse esse daqui, o que ele vai fazer? Ó, ele se posiciona em relação ao primeiro ancestral. Se não tem nenhum, ele vai lá em relação à página mesmo. Show! A gente viu em relação a quem ele vai se posicionar. Mas aí o que eu digo? Exatamente onde eu quero que ele fique. Então, por exemplo, em relação à ao meu HTML, que está aqui, ó, que ele está lá bonitinho, o que eu posso fazer? Eu posso dizer com que ele comece a 50% da minha tela aqui. Beleza. Vou chegar aqui, ó, vou colocar posicionamento absoluto. A esquerda aqui, ó, tá a 50% do meu outro elemento. Olha onde é que ela fica, ó. Mas, Diego, ele não tá na metade, ó. A metade seria mais ou menos aqui assim. Seria exatamente aqui. Mas ele tá pra cá, ele não tá alinhado. Por quê? Porque ele está começando na metade. A esquerda dele está a 50% ali do nosso body. A gente pode fazer a mesma coisa, ó. Vou criar outras caixas aqui, ó. Outra caixa vermelha, ó. Pra gente ficar com uma altura maior, ó. Tá aqui com uma altura maior agora. Vou posicionar ele de uma forma absoluta em cima também, ó. Então o top dele, cadê? Vamos descer pra cá, 50%. Olha lá, ele vem pra cá
E onde é que ele está posicionado? Ó, a 50% da altura ali da minha página. Então, ó, se a gente vai aumentando ali, ó, ele está diminuindo. Por quê? Porque ele não está posicionado absolutamente em relação a nenhum elemento específico, mas sim a página. E se a gente quisesse que ele ficasse em relação a esse daqui, ó, o primeiro ancestral? Olha lá, agora faz sentido, ó. Tá ali bem na metade. E faz sentido, como os dois têm o mesmo tamanho, ele começa na metade, ele tá ali. Se a gente tiver uma terceira caixa, por exemplo, ó, Shift Alt seta para baixo, tá aqui. Olha onde é que ele fica ali, ó, na metadinha. Então eu consigo posicionar, e aí repara, ele primeiro de tudo, ele sai do flow, então agora ele não impacta mais no posicionamento dos outros elementos, e eu consigo colocar ele em qualquer canto de um elemento pai ali, de um elemento ancestral. O que, de novo, dá muita flexibilidade pra gente fazer o que a gente quiser. O que é muito legal, por exemplo, se eu quisesse colocar ele aqui, ó, no cantinho sem mexer em ninguém, ou nesse canto, sendo que ele é o primeiro aqui, ó, ao invés, ele não é o último, mas eu quero colocar ele ali. A gente pode chegar aqui, ó, colocar o top, não vou mexer, na verdade, não vou falar nada. O left, eu quero que a esquerda dele fique a 0, e o bottom, eu quero que ele fique a 0 também, então, ó. Ctrl S, olha onde é que ele tá. O left dele tá encostado aqui, tá a 0 pixels do meu elemento pai, o ancestral, né? E o bottom também, ó, a 0 pixels aqui, ó, tá encostadinho. Beleza, consegui posicionar ele ali. Ah, não, beleza. O bottom, show de bola, mas aqui eu quero, ó, 100 px. Coloquei ele aonde? Exatamente aqui. Sem mexer no flow dos outros elementos. Terceiro posicionamento que a gente já viu. Quarto posicionamento que a gente tem é o fixed, que é o posicionamento fixo. Vou zerar tudo, né? Pra gente começar. 0, 0 é o fixed. O que o posicionamento fixed faz? Ele vai posicionar o elemento de uma forma fixa na tela. Então, pensa na tela ali do usuário. Eu tenho essa tela agora desse tamanho. Eu quero dizer que ela se posicione, ó, left 0 e o bottom vai ser 0 também. Não, o left vai ser 50% e o bottom vai ser 25 pixels. Então ele vai ter um espacinho de 25 pixels embaixo e vai estar começando ali na metade da tela. Tá ali, ó. Se eu diminuir minha tela, cliquei aqui, ó, e tô mexendo aqui na minha tela, tô mexendo aqui, ó, ele sempre vai ficar posicionado ali, ó, da mesma forma. Por quê? Ele está fixo em relação ao posicionamento da tela. Onde é que a gente usa muito esse posicionamento fixo? Quando a gente está falando de cabeçalho. Então, se eu chegasse aqui, por exemplo, ó, header, e a gente pode colocar... Vamos formatar pela tag mesmo. Vou colocar aqui um P, sei lá, empresa, e aqui P é contato. Vamos lá formatar o nosso header. Header, position, fixed. E aqui a gente vai colocar o top é 0, ele sempre vai ficar encostando lá em cima, e o left é 0, e eu quero que a outra ponta também encoste. Então ele vai encostar de um lado do outro em cima. E o right é 0. Quando eu venho para cá, e aqui vamos colocar uma corzinha nele, né? Vamos colocar um background color, pra gente ver. Vamos colocar, sei lá, esse brown aqui funciona, e color white, pra gente mexer na cor da fonte. Tá lá, ó. Ele tá indo de ponta a ponta direitinho, ó. Independente de onde eu estiver na tela, calma aí que eu tenho que mexer nessa minha partezinha daqui. Vamos colocar um z-index ali nele de, sei lá, 1, que ele já passa ali o outro. Beleza, tá ali em cima direitinho. Então repara o que acontece quando eu coloco meu posicionamento fixo. Primeiro de tudo, ele foge do flow. Então, ele ignora que tem outros elementos ali, ele não impacta mais no posicionamento dos outros. Então, ó, esse daqui também, ó, tá vendo? Ele não impacta no posicionamento dos outros, nem esse daqui. Então aqui está o meu header, mas olha onde está começando ali a minha outra div. Então, o header, dessa forma, ó, se a gente for colocar bastante coisa ali para ter uma rolagem, por exemplo, ó, tem aqui minha rolagem. Ó, posso rolar aqui para baixo. Ó, rolei para cima e para baixo. Para cima e para baixo. Ele não muda de posição, porque ele está fixo. Mas aqui geralmente não vai ser o que a gente usa em todos os cabeçalhos. Ó, vou colocar aqui várias caixinhas para a gente ter a rolagem. Tá ali, ó. Agora eu sempre tenho a rolagem. Para baixo, para cima, para baixo, para cima. Beleza, ele não muda. O que a gente geralmente faz que aí sim impacta no flow? É o seguinte, é o nosso quinto posicionamento, que ao invés de ser o fixed, é o sticky. O que o sticky faz? Ele é meio que um grudento. Então ele vai, ó, ele participa ali do flow, ó, tá vendo? Ele tá ali bonitinho. Só que a partir de um momento que, ó, e aqui, ó, começa em cima e depois tem um resto embaixo. A partir de um determinado momento, quando você rola para baixo, o que ele faz, ó? Ele gruda. Então, ó, quando ele vai passar de algum posicionamento ali, ó, pum, ele gruda e não desce mais, ó, ele fica ali. Mas ele não impacta no flow. Então, geralmente, os cabeçalhos que você vai ter, ó, a gente vê aqui, www.hashtagtreinamentos.com,
a gente tem aqui, ó, esse cabeçalho, ó, inspecionar. Se a gente vier aqui, ó, olha lá, header position stick. O que ele está dizendo? Ó, top 0. Então, enquanto ele está aqui, ó, direitinho, parece que tem, ó, um elemento ali, tá certinho, não tá atrapalhando o flow. Começa esse daqui, depois eu tenho essa minha hero section. Se eu descer um pouquinho, ó, pronto. A partir do momento que ele não vai mais ficar com top 0, ele vira grudento, ele vira como se ele fosse um fixed. Então o stick é um fixed melhorado ali, não necessariamente melhorado, às vezes a gente realmente não quer que ele fique stick, a gente quer sempre ali. Por exemplo, às vezes a gente tem um botãozinho de WhatsApp, ó, que fica aqui, ó, na parte, no canto inferior aqui da tela. Esse é um posicionamento fixo. Aí ele sempre vai ficar aqui, ó, no cantinho inferior da tela, independente de onde eu estiver. Ele sempre vai ficar ali. Mas beleza. Então aqui a gente viu um posicionamento, ó, que quando a gente colocou o top 0, ele vai deixar daquela forma ali, ele nunca vai rolar para baixo quando esse top ali bater no 0. Então você coloca a restrição que você quer. Por exemplo, aqui a gente poderia colocar 10 pixels. Então quando o top tá a 10 pixels, ó, ele sempre vai ficar com top 10 pixels ali e ele rola para baixo. Não, quero, ó, 25 pixels. Beleza, ele começa ali, ó, e pronto, ele sempre vai rolar ali para baixo, ele sempre vai dar esse espaçozinho dali e você consegue posicionar ele também. Mas geralmente quando a gente tá falando de cabeçalho, ele fica grudadão lá em cima e também você vai ter um reset, né? Porque o seu body não vai ter isso tudo aqui, ó, de esse merge, nesse padding. Então você vai ter aquele reset bem padrão de CSS que a gente tem, que se você acessar o mini curso que tá aqui embaixo, ou um videozinho que tá no card também, você vai ter acesso a esse reset que eu explico tudinho sobre ele aqui, falando do margin 0, padding 0 e box sizing border box. O que é cada um desses? O que é esse seletor aqui, que é o seletor universal? E agora sim, ó, a gente zera tudo e depois tudo que a gente quiser mudar, a gente vai mudando por conta própria. E aí a gente fechou os 5 posicionamentos que a gente tem numa aulinha curtinha. Eu espero que você tenha gostado, tenha feito aquilo que eu pedi lá no início, like, se inscrito no canal e comentado também aqui embaixo um tema futuro. Espero que você tenha gostado, clicado nos links e eu te vejo numa próxima aula.